Boa tarde a todos. Teremos a presença da professora Sandra Irene Mon Schultz, a qual possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Regional de Blumenau e doutorado em Interunidades em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do ABC, vinculada ao Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Ambientais e Ciências Sociais Aplicadas e ao Programa de Mestrado em Planejamento e Gestão do Território. Tem atuação na área de Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em Planejamento e Gestão de Bacia Hidrográfica. Convido a subir ao palco para iniciar a palestra intitulada Planejamento e Gestão do Território com ênfase em recursos hídricos, professora Sandra Irene Mon. Agradecemos a disponibilidade da doutora Sandra Irene Mon Schultz em participar do nosso evento. E comunicamos a todos que, ao término da palestra, teremos 15 minutos para comentários e para realizar perguntas sobre o tema proposto. Para dar continuidade à nossa programação, convidamos os professores Miguel Ângelo Pousadella e Maurício Pamplona para coordenar a mesa de debate. Boa tarde a todas e todos. Agradeço muito o convite da Unesc para participar desse evento. Achei muito interessante e pertinente. Tem uns 10 anos que eu vim também em um evento organizado pela professora Rose Adame, na área da geografia. Não tenho certeza se foi em Criciúma ou Tubarão, para ver que eu só cheguei, fui no hotel, fui embora, nem vi direito onde eu estava. E tem uns 10 anos então que estive aqui e é com muita alegria que compartilho um pouco desse tema e conteúdo com vocês nessa tarde, com os meus colegas. Inclusive agradeço ao Maurício, que fomos colegas na época de UFSC, né, na arquitetura. E é isso, então vou iniciar aqui os trabalhos. O tema então da palestra que me foi proposto foi Planejamento e Gestão do Território com ênfase em recursos hídricos. E aí eu aproveitei o temário, né, o escopo do evento, e tirei 2 parágrafos que eu acho que eles ordenam aí o tema que eu vou tratar. O primeiro é essa preocupação com o planejamento de bacias hidrográficas e a palavrinha-chave ali é a questão socioeconômica ou socioambiental, poderíamos ampliar, né? Não numa visão estrito sensu da hidrologia, ou de hidrodinâmicas. E o segundo é discutir práticas de planejamento e gestão que considera a bacia comunidade territorial. Também é um tema muito pertinente, já houve uma discussão se a bacia é conveniente ou não, não é esse o ponto. A bacia é uma unidade, ela não é a unidade, é uma, né? É um e não um ou, né? Não é a bacia ou outra coisa, mas sim a bacia associada a outras unidades de planejamento. E, portanto, eu trabalhei com três tópicos. O primeiro é uma visão mais teórica dessa abordagem, e trazendo algumas questões, alguns casos problemáticos da nossa realidade brasileira. O segundo é discutir um pouco das nossas políticas e instrumentos para fazer essa interface. E o terceiro, eu trouxe um caso específico, até sugestão do Maurício, conversamos na sexta-feira, de um trabalho que nós estamos realizando na região metropolitana de São Paulo, que é a elaboração das cartas geotécnicas de aptidão à urbanização. Bom, aqui tem um grande mapa mental, ou quadro mental, como alguns gostam de dizer, só está faltando as inter-relações, mas elas estão todas em todas as bolinhas, né? Mas temos algumas palavras-chave aqui dessa questão teórica. A sustentabilidade como um macro conceito, ou eles até chamam de nirvana concept, né? É um conceito quase como justiça, liberdade, quer dizer, ele não é um conceito prático, aplicável, ele é um ideário, né? Está no centro, a partir principalmente da década de 1990, está no centro dos nossos conceitos relacionados e das nossas práticas, né? Associado a ele, nós temos outros
4 grupos de conceitos aí que estão muito aplicados hoje na nossa pesquisa, na prática e também nas políticas públicas, que vem a gestão integrada da água, que é um conceito que vem mais da gestão de recursos hídricos, mas ele incorpora a questão do uso da terra como um dos componentes fundamentais para essa gestão integrada da água. Um outro grupo que vem da ecologia urbana, ou da ecologia, né, que é aí mais estrito sensu também das áreas biológicas. Um outro grupo que vem também das áreas biológicas, que é a ideia do conceito da ecologia, né, que é o conceito de resiliência, mas que vem sendo amplamente aplicado, envolvendo o tema de prevenção e proteção de desastres associados às mudanças climáticas, e o tema da tecnologia, porque ele também vai nos trazer várias interfaces importantes. E aí nós temos subtemas em cada um desse grupo de grandes conceitos, ou macro conceitos, ou grandes temas, né? Ou palavras-chave. Aí da gestão integrada nós vamos ter sistemas de drenagem, sistemas de abastecimento pensados em conjunto com o uso e ocupação do solo. Isso leva a uma infraestrutura verde, o Green Infrastructure, né? que veio do inglês essa palavra, que vai trabalhar com os telhados verdes, com as calhas de infiltração, enfim, pavimentos permeáveis, uma série de possibilidades. As áreas de proteção de mananciais, que são áreas, eu vou falar um pouquinho do caso da região metropolitana de São Paulo, que é um exemplo, eu diria, de um lado e um péssimo de outro, mas é uma referência, uma legislação específica de uso do solo para proteger áreas de produção e recarga de água, e zonas de infiltração e zonas de inundação. Zonas de infiltração, também hoje a gente já está tendo taxas, né, nos planos diretores, taxas de infiltração, uma série de recursos desse tipo, mas pode ter zonas também sobre isso, e zonas de inundação, é o caso de Blumenau. Blumenau tem no seu zoneamento as cotas de inundação, Rio do Sul também tem, Gaspar também tem, e a tendência é se ter. Até no Código Florestal, na revisão, tinha e tiraram, mas a ideia é um recurso. Da ecologia urbana, nós vamos ter os conceitos de serviços ecossistêmicos, que vai ter uma palestra específica sobre isso, acho que amanhã à noite, né? Hoje à noite. Não percam, que é fundamental para o pessoal do IP, né? De São Paulo. Ecologia da paisagem, que também é um tema muito importante, que tem todo um repertório, até trouxe um quadro aqui dessa abordagem. E aqui nós vamos ter os greenways, né, que são os corredores verdes, corredores ecológicos, que vai desde estruturas tipo converter o Minhocão de São Paulo, né, num Hyde Park, num corredor verde, até grandes corredores ecológicos, como a gente tem ligando grandes biomas, né, como Cerrado, Mata Atlântica. São diversas escalas. Na questão da resiliência, nós vamos ter todo o repertório aqui de prevenção, mitigação, adaptação, mobilização e população. Não se constrói resiliência só com o Estado, e a realidade dos nossos eventos extremos e do risco, as mudanças climáticas. E da tecnologia, nós vamos ter todo um repertório agora de modelagem. Vou falar um pouco de geotecnologias. Ontem à noite gostaria de ter visto a palestra, mas tive um problema climático, não consegui pousar aqui, eu não, o avião, né? Aqui em Jaguaruna, né? Fui parar em Florianópolis, etc. E aplicativos e colaboração, que agora saiu um aplicativo, por exemplo, em São Paulo para celular, que as pessoas, porque eu sou obrigada a falar, até o motorista de táxi ontem comentou comigo, mas esse negócio de faltar água em São Paulo é sério mesmo, de ser muito pior do que parece, do que é divulgado. E aí fizeram um aplicativo que as pessoas marcam onde está faltando água, né? Então agora a gente está tendo um mapa mais próximo que é colaborativo, né? Um mapa mais próximo da falta de água em São Paulo. Bom, aqui eu vou passar mais em título de deixar essa informação para vocês, três artigos ou 3 trabalhos científicos, 2 internacionais e um nacional, super atuais aí dos últimos anos, e que abordam essa questão da interface da água com o planejamento,
como um repertório teórico mesmo para sustentar os nossos debates e ações. Primeiro é esse trabalho que fala desse reconhecimento que sistemas hídricos em seu estado natural provêm à sociedade humana uma ampla gama de bens e serviços. Com os serviços ecossistêmicos veio essa ideia do bem-estar humano depende dos serviços ecossistêmicos, né? E aí, o valor desse trabalho aqui, ok, isso todo mundo concorda, mas como a gente identifica isso? Como a gente mapeia? Como a gente faz diagnóstico? Em arquitetura, nas disciplinas de urbanismo, a gente trabalha muito com diagnóstico. E a gente fica muito naquela coisa, né, da declividade, redrenagem, uso do solo. Aqui tem uma nova possibilidade de fazer diagnóstico a partir da visão dos serviços ecossistêmicos por bacia hidrográfica. E aí ele divide em 4 grupos: provisão, regulação, culturais e do habitat. E aqui em branco são os grandes serviços que são prestados numa bacia hidrográfica que afetam o nosso bem-estar. Então, alimentos e fibras, água doce, na parte de provisão, regulação, sequestro de carbono e moderação de eventos extremos, serviços culturais, vínculos espirituais e identidade, ou senso de lugar, que é claro, uma área de rio maravilhosa que você chega, uma cachoeira, enfim, uma praia, né? Não é o caso da bacia, mas uma cachoeira, provoca no ser humano toda uma série de bons, né? De boas emoções. Recreação e saúde mental, apreciação estética e inspiração cultural, e na parte do habitat, biodiversidade. E aqui já vem uma palavrinha-chave, que eu tenho insistido muito que os arquitetos, principalmente, precisam estudar mais biologia, que é a ideia das espécies nativas. Nós estamos perdendo essa referência também. Isso não é um problema da Amazônia, isso é um problema de qualquer pedacinho de território em que vivem pessoas e outras espécies. Aqui em amarelo eu não vou detalhar, mas é interessante depois vocês consultarem, porque ele vai dar parâmetros quantitativos para medir cada coisa dessa. Percentual, contagem, enfim, recomendo depois olhar o artigo. Esse outro é um material que vem da ecologia da paisagem, que ele divide um pouquinho diferente. Ele já não fala tanto, ele não fala por bacia, ele fala de o que ele chama de biodiversidade urbana, e aí ele divide em abiótico, biótico e cultural, e aí também a gente vai ver, não organizado por aquele serviço, mas vários serviços aí que afetam o nosso bem-estar, né? Aqui, fora o que tinha no outro, mas, por exemplo, interceptação de precipitação, mitigação de ilhas de calor urbana, hoje mesmo é um dia bom para a gente testar isso, né? Ou valorizar isso. Por exemplo, na parte do biótico, evapotranspiração, que também no ciclo hidrológico pouco se lembra desse componente, né? Que ele tem uma importância muito grande. Habitat para a mitigação de pragas e doenças, então, por exemplo, nós estamos tendo problema com a dengue, borrachudo, uma série de outras questões aí altamente relacionadas com essa perda de habitat. E o cultural. Do cultural também, parecido com o anterior, mas eu chamo a atenção para o último. Redução das taxas de crimes e violência. Acho que também não preciso detalhar aqui que isso faz todo nexo e sentido, né? Mas raramente nós associamos a qualidade ambiental à violência, mas existem vários trabalhos que já fazem essa comparação. Aqui, finalizando essa parte dos artigos, tem um trabalho brasileiro que foi feito na época da revisão do Código Florestal, que houve toda aquela preocupação em 2011, 2012, né, sobre a redução das faixas de APP, por que tem 30 metros, e para além da discussão legal, a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, organizou uma equipe de experts de várias áreas, organizou um material fabuloso, que eu deixei aqui o link, e tem um artigo aqui que apoiou também essa pesquisa, que foi a fundo para ver realmente quais são essas funções e qual é, enfim, né, quando por exemplo,
Eu acompanhei ainda na época aqui em Santa Catarina, quando o Estado definiu APPs de 5 metros para curso d'água em Santa Catarina, é um negócio arbitrariamente, né? É algo assustador. Isso é uma fábrica de problemas ambientais e sociais, de toda ordem, né? Inclusive com problema de vidas humanas. Bom, aqui só complementando, os outros quadros são todos muito parecidos, mas aqui ele relaciona diretamente essa zona, que eu estou chamando aqui de zonas úmidas. Eu vou usar essa terminologia várias vezes, né? Porque nós tendemos a olhar o recurso hídrico, é o que eles chamam da água azul, né, na pegada hídrica, que é a água que escoa. Mas existe a água verde, que é chamada assim, que é a água que está no solo. Na verdade, o maior repositório de água de uma bacia não está escoando, está no solo. Então, zona úmida, na verdade, são essas áreas de transição entre a água do escoamento, que são os cursos da água, o espelho da água, e a água que está no solo, né? Ou a água no lençol freático, ou a água que está numa camada saturada, e que vai ser o que nós chamamos legalmente de APP de curso d'água, né? Ou que nós chamamos também de mata ciliar. Então aqui tem várias funções dela, né? dessa faixa aqui. Barreira ou filtro, infiltração, recarga, proteção do solo das margens, erosão, assoreamento. Aqui tem uma questão curiosa, criação de condições para fluxo higiênico de flora e fauna. Esse tema, eu já vou mostrar um dado aqui, é muito controverso. Por exemplo, também alguns colegas urbanistas, que trabalham na área ambiental, inclusive, discute um pouco isso, se isso tem sentido na área urbana, mas eles só estão lembrando de biologia que a gente enxerga, né? Mas existe microbiologia. Então existe fluxo higiênico e de flora e fauna também em áreas altamente contaminadas, poluídas, só que são espécies que nós não queremos que circulam ali, mas existem. Fornecimento de alimentos, refúgio de polinizadores, pragas, invasores, e aí vem uma outra questão. Ó. Essa aqui, na verdade, nem é desse texto, é uma contribuição do outro. Criação de áreas verdes de lazer e, como consequência, diminuição do processo de formação de ilhas de calor e aumento de umidade do ar em épocas de estiagem. Isso aqui não pode ser invertido. Isso aqui, o que está em G aqui, não pode ser o primeiro, né? Criação de áreas verdes e de lazer. Quer dizer, essas zonas, independentemente delas sofrerem, essas zonas de inundação, elas são zonas frágeis. Se vocês construírem em cima, eu acabei não trazendo as fotos, porque não vai dar tempo. Mas nós visitamos o Minha Casa Minha Vida, que foi feito em cima do que seria um APP. Chega lá, não tem mais o rio, né? O rio sumiu. Né? São Paulo é super comum, não tem rio nenhum, né? Tudo tubulado. Aí, tubular, você chega lá, não, mas aqui não tem APP, né? O rio está tubulado. E aí construíram Minha Casa Minha Vida lá. A altura de infiltração no térreo é coisa de 1 metro, assim, ó, preto, de umidade, né? De fungos. E, quer dizer, aquilo é percolação, como fizeram prédio em cima de uma zona úmida. Então, mesmo que o rio não está lá, ele está, né? Está debaixo ele não está à nossa vista. Mas a água continua acumulando ali. Aquela é uma zona de saturação, né? A menos que eu tirasse toda a água de lá, mas aí eu ia ter que mexer com a geomorfologia inteira da bacia hidrográfica. Então, não dá para tratar essa questão meramente do ponto de vista legal ou só da hidrologia. São áreas complexas e frágeis. Bom, o que acontece? Quando a gente mexe nesses sistemas, e a boa notícia é a seguinte, nós não chegamos no fundo do poço mesmo. Vocês vão ver os dados ali, nós não estragamos tudo não, nem em São Paulo. Tem muita coisa ainda para estragar. A gente não está no fundo do poço. É verdade, incrível.
mas nós já estamos tendo efeitos horríveis. Ou seja, o fundo do poço, o cenário é muito pior, sem querer ser catastrofista. É isso? Tá certo. Mas é verdade. E no cenário atual, que a gente ainda não está no fundo do poço, com relação à destruição, ainda estamos numa certa margem de resiliência dos sistemas naturais, nós já temos alguns impactos que nós já estamos sentindo. Esses materiais aqui que vocês estão vendo é um material que eu também recomendo, que é do IBGE. Ele vem sendo produzido desde os anos 2000, chama-se Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Saiu um agora desse ano, não sei se todos conhecem, mas os indicadores que eles trabalham são os mesmos que foram definidos pela ONU, pelo Programa Mundial de Meio Ambiente da ONU, são indicadores mundiais utilizados para medir sustentabilidade. Recomendo fortemente a conhecer e usar esse material. Aí eu fiz uma extração aqui, do lado de cá. Só para finalizar. Os impactos, então, que essas nossas modificações em corredores fluviais e em bacias hidrográficas são mudanças no regime de escoamento, eu sou do Vale do Itajaí, a gente tem expertise de conhecer os efeitos, né? Qualidade e quantidade de recursos hídricos, o caso agora da região metropolitana de São Paulo é severíssimo. Poluição difusa, que é aquela poluição da primeira chuva, né? Que o pessoal diz, mas tem que fazer piscinão. O problema não é fazer piscinão, o problema é limpar a primeira chuva, é evitar que vá bicho morto, poluição do rio, de veículo, que vá para dentro de um depósito de água, né? Invasão por espécies não nativas. E aí aqui nós vamos ter desde dos que nós enxergamos até a microbiologia, que nós só sentimos quando temos algum problema de saúde. E aí aqui então, mostrando a questão de qualidade da água, isso aqui é a demanda bioquímica de oxigênio, que é um dos parâmetros, né, e que compõe aqui o IQA, que é o Índice de Qualidade de Água. O péssimo, que é esse rosa aqui, ó, né, o ótimo é esse azulzinho, que acho que tem alguns aqui bem nas cabeceiras, ó, e o péssimo é esse rosa. Aqui eu peguei um extrato maior aqui, ó, isso aqui é São Paulo, aqui é a região metropolitana de Curitiba, a região metropolitana de São Paulo. Essas bacias, elas são bacias que correm para o interior, né? Elas vão se juntar, formar a grande bacia do Prata, aqui é a bacia do Paraná. Então, as duas metrópoles estão na cabeceiras de rios, em áreas de produção de água. Tanto a região metropolitana de Curitiba quanto a de São Paulo. A de São Paulo, dando um zoom nessa confusão aqui, ó, sobrou nada. Está tudo destruído em termos de qualidade de água. A de Curitiba eu não dei um zoom, mas eu achei interessante que a gente pode ver o quanto as nossas cidades são destruidoras de recursos naturais e o quanto elas comprometem todo um sistema. Então essa realidade realmente ela vai ter que mudar, ou nós vamos cada vez sofrer mais com esses problemas, porque nós não damos conta de recuperar isso o tempo inteiro. Na verdade, eu diria assim, existe um passivo ambiental, acho que a prioridade hoje seria evitar que ele aumente. Reduzir o passivo eu já nem tenho muita essa esperança. Sobre as espécies invasoras, que está aqui, ó, olha que interessante o que elas nos causam, né? Predação de espécies nativas, perda de produtividade econômica, redução do habitat, a ocorrência de doenças e alergias, extinção de espécies nativas, alterações físico-químicas. Então, no momento em que esses sistemas são alterados, até comentei com o Maurício também na sexta-feira, que eu já ouvi de alguns colegas, que tem uma formação que vem mais da arquitetura mesmo, comentando com eles que a ecologia não abriu uma exceção para o ambiente urbano, ela continua funcionando ali. Só que ela é uma ecologia totalmente alterada. E se nós, planejadores, arquitetos, engenheiros, não dominarmos esses conteúdos, nós vamos contribuir para
para o declínio da qualidade de vida humana. Não estou nem falando das outras espécies. Bom, só para finalizar esse contexto aqui de problemas, aqui tem o problema das enchentes ou inundações graduais. Esse material é um outro material que é da Munique, que é do IBGE, que é uma pesquisa que o IBGE faz quase anualmente nos municípios brasileiros para ver a implementação das políticas públicas. Em 2002, eles fizeram uma série especial sobre meio ambiente. Depois nunca mais repetiram, mas eles incluem o meio ambiente em todas as pesquisas. E na última, eles incluíram risco. Até então não tinha risco. Por conta da política de 2012, né, de proteção e defesa civil, eles incluíram risco. E aí vieram dados alarmantes, né? Então, 27% dos municípios brasileiros enfrenta enchentes graduais, enchentes ou inundações graduais. 28% enfrenta enxurradas ou inundações bruscas. E 948 municípios têm os dois eventos. Aí aqui estão as coresinhas, ó. O gradual é o verdinho claro, o brusco é o verdinho médio e o verde escuro tem os dois eventos. O que me chama a atenção nesse caso, tem me chamado, e a gente tem acompanhado isso, que eu ainda participo, continuo participando do pessoal que pesquisa lá no Vale do Itajaí, que diminuiu o número de enchentes graduais e está aumentando o número de enchentes bruscas. As flash floods, né? São inundações, eu não trouxe o vídeo também, mas eu tenho uma da minha rua, que eu moro em São Paulo, fui morar lá por acaso, tô do lado de um rio, né? Eita, a gente não escapa, né? Sai lá do Vale do Itajaí, pegando enchente desde criança, vai para São Paulo, mora do lado do rio para pegar enchente de novo. Bem assim, é verdade. E para minha surpresa, mas eu não comprei esse apartamento não, eu fui morar lá por causa da vida, jamais compraria lá. 15 minutos, porque uma câmera filmou e tinha um reloginho. Em 15 minutos, de nada até a água, até aqui, ó. Em velocidade, rafting. Arrastando carro, arrastando aquelas caçambas de lixo. Aí uma casa, rompe o muro da casa, né? Aí vira uma tsunami, porque arrebenta com a casa. Isso em Moema, São Paulo. Isso eu não estou falando miolo de São Paulo, área nobre de São Paulo. Aí um vizinho pega uma senhora idosa com criança, traz um colo assim. 15 minutos de chuva. Você consegue imaginar o que é 15 minutos de chuva? Você está dentro de um carro, em São Paulo, você vê o rio assim, ó, fazendo assim ao teu lado. Tamanduateí, sei lá, aqueles rios menores, né? O Tietê é maior, né? Você vê os bichinhos subindo assim, ó, batendo no... E você pensa, o que eu vou fazer, né? E o que está acontecendo hoje é um aumento muito grande de mortes por arrastamento. Não é nem estar no carro, a pessoa está na calçada e vem aquela onda de água. Carros sendo arrastados também para dentro de córregos. E afogamentos dentro de carro, dentro de casas, porque não dá tempo. E isso é a realidade de São Paulo, não só de São Paulo, né? Mas esse é o modelo de urbanização que a gente quer. A gente quer ocupar em cima dos rios, a gente quer popular os rios, mas o rio continua passando ali e a água vai escoar por ali, a menos que a gente mude toda a geomorfologia da bacia hidrográfica. Tá? Bom, para nos ajudar, o INPE desenvolveu uma ferramenta, eu não sei se ontem foi falado, até por isso eu queria ver, que quem começou a usar essa ferramenta foi no Vale do Itajaí, eles começaram a usar em Blumenau, no mestrado, e nós começamos a usar lá em São Paulo. Ela se chama RAND, é a sigla em inglês, mas na verdade ela é um aplicativo que roda, um algoritmo, que roda dentro do ArcGIS ou do TerraView, né? E que ele vai mapear essas zonas úmidas. Ele vai identificar para onde escoa a água. E não precisa de grandes modelagens hidrológicas. Na verdade, a ideia do
pessoal do INPE, quando desenvolveu esse aplicativo, foi criar uma ferramenta que qualquer município pudesse, não qualquer município, né, necessariamente, mas com uma condição mínima de dados, você conseguisse reproduzir essas zonas úmidas num território. Para isso, precisa do modelo digital terreno e um desses programas. Essa aplicação ela é livre, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas o que ela faz? Ela vai mapeando para onde a água escoa. Então, ela simula para onde a água corre. Aí ela simula, se eu botar 1 metro de água, se eu botar 2 metros de água, se eu botar 3 metros de água. Então, você consegue ver a mancha do que seria essa variação do curso d'água, tá? E não só lá embaixo, nas planícies, ela faz no sentido longitudinal, ela sempre está cortando o perfil do curso d'água. O resultado, eu não vou detalhar mais isso, aqui tem os links, o resultado, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, que tem um verdinho aqui, ó. Tá vendo? Estão conseguindo ver aqui uma linha verde, né? Essa linha verde é a APP da lei, projetada no terreno. Não sei se vocês estão conseguindo ver que aqui dentro tem uma cor amarelinha, ó. Aqui é o verde, né? Aqui tem um amarelinho, ó. Isso aqui é a mancha que o REND gerou. Quer dizer... aqui está até melhor para ver, ó. Isso aqui é o que o REND gerou, isso aqui é o que é a APP. Aqui o REND passou da APP, tá vendo? Aqui também, ó. Lógico que a água não vai fazer esse bico aqui, né? Isso aqui é o buffer da APP com o REND. Então vejam que, na dúvida, a APP ainda, o que o REND nos mostra, e estudos que nós fizemos lá em Santa Catarina, que eu vou mostrar, aqui em Santa Catarina, desculpa, já estou acostumando a falar lá em Santa Catarina. Estudos que a gente fez mostram que, em geral, a zona é maior do que a APP da lei, não menor. Fazer o quê? Não é uma boa notícia para quem queria diminuir a APP, mas é verdade. O que nós podemos fazer? Outra ferramenta interessante aqui para usar chama-se... Aqui também tem um link de um documento. Isso aqui nós começamos a pesquisar agora. Tem um aluno que vai começar o doutorado agora, que vai estudar esse negócio. Eu só trouxe, eu não sei falar sobre isso aqui ainda. Mas cada um desses pontinhos aqui são programas que identificam, avaliam e valoram serviços ecossistêmicos. Então, a ideia, inclusive, desse doutorado, ele vai pegar o REND mais isso aqui, para ver se a gente consegue avaliar isso em bacias hidrográficas. Bom, já indo para as políticas, políticas e instrumentos. Né? Com base nesse conteúdo todo, o que a gente faz ou pode fazer? A má notícia é que o Brasil não tem uma política de ordenamento territorial, né? Nacional. Iniciou um processo em 2003, em 2006 teve um seminário, se vocês digitarem PNOT lá na internet vocês vão ver muita coisa, mas parou. O que seria uma política de ordenamento territorial? Seria pensar o território brasileiro como um todo. O que nós temos hoje, nós temos cada estado, cada município fazendo a sua política. Eu comparo isso com aquele cubo mágico, sabe? Como se cada quadradinho do cubo mágico fosse um município, cada face fosse um estado e o Brasil é o cubo. E cada um está indo para um lado. E os sistemas naturais, eles não estão nem na dominialidade municipal, nem na estadual. E alguns não estão nem na federal, né? Sistema climático, algumas bacias hidrográficas, implicam em questões globais e internacionais. Então, essa é a má notícia. A gente precisa lutar para ter uma política que articule isso. Né? A autonomia municipal ela foi muito importante pós, né, ditadura, todo o movimento, participação, cidadania. Agora, do ponto de vista ambiental, a autonomia municipal é bastante complicada,
porque o município ele é muito vulnerável à pressão de proprietários. É muito fácil ir lá num vereador e mudar um plano diretor, né? Principalmente os grandes proprietários, que ajudam em campanhas, quando não são eles os vereadores e prefeitos, né? Infelizmente, essa é a realidade de muitos municípios. Não, infelizmente, todo mundo pode ser prefeito e vereador, mas a questão é que o município é muito frágil, a política municipal. Há pressões de proprietários ou outros interesses, mercado imobiliário. E aí nós não temos uma política nacional. O que nós temos são essas políticas setoriais, que são muito importantes, e elas já têm instrumentos. Então, rapidamente, nós temos desse ano o Estatuto da Metrópole, que entre seus instrumentos tem uma novidade, que é essa compensação por serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Isso aqui é uma grande novidade, resta saber se vai ser implementada. Também é uma novidade pensar esse Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que no Estatuto da Cidade ele não fica muito claro, aqui ainda se organiza melhor. De 2012, duas políticas muito importantes, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou o novo Código Florestal, que manteve a APP, né, e reserva legal. Desculpa, gente, aqui é a lei, aqui são os instrumentos, aqui são as unidades territoriais, e aqui são os espaços institucionais. Tá? E a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é de 2012, que aí tem, por exemplo, o mapeamento de risco é algo que até já tem uma prática, né, de cartas geotécnicas, mas carta de aptidão à urbanização e plano de contingência, esse mesmo ninguém está aplicando. São super importantes, muito importantes. E cria esse Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Da década passada, das décadas passadas, só lembrando, a gente também tem outras políticas muito importantes. A do saneamento, né, os planos de saneamento, ainda vindo para cá conversando com o Irie. Ele comentando sobre o plano de saneamento, que não anda, uma série de questões, né, que era até 2014, tinha que estar pronto nos municípios, enfim. Estatuto da Cidade, que também já é conhecido nosso aí, e a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, o Plano de Recursos Hídricos, que cria a unidade da bacia hidrográfica, que tem, né, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é uma grande política, né, só que também caminhando a passos muito, muito curtos. E, finalmente, a Política Nacional de Meio Ambiente, a novidade aqui é a Lei Complementar de 2011, a 140, que deu mais autonomia para os municípios fazerem licenciamento ambiental. Porque eu volto a ficar preocupada, porque a experiência de autonomia municipal nem sempre é sinônimo de políticas progressistas, protecionistas. Em regra, da minha experiência, é o contrário. Na falta de uma obrigatoriedade acima, o município tende a ser mais... Infelizmente. Finalmente, eu trouxe o caso aqui das cartas geotécnicas de aptidão à urbanização, que é um projeto que nós estamos fazendo em parceria com o Ministério das Cidades, e ele... não é esse projeto, mas esse instrumento, carta de aptidão à urbanização, ele é um instrumento inédito no Brasil. Porque, até coloquei ali, porque pela primeira vez ele vai reunir água, água, eu estou falando água especificamente porque... Água especificamente porque tem todo um conteúdo aí que vem, né, setorial em torno do tema da água. Questão ambiental urbana, interações entre escalas, instituições e tradições disciplinares, como geologia e hidrologia, para promover o planejamento e gestão de risco. A novidade é a escala também, é 1 para 10 mil, a escala de zoneamento urbano. As cartas geotécnicas, em geral, eles trabalham com 25, 50 mil, o pessoal da geologia, né? Então, essa escala é uma novidade também. E aí eu vou falar um pouquinho desse caso aqui de São Bernardo do Campo. Aqui tem duas imagens de São Bernardo do Campo, eu não sei se alguém conhece.
é a região metropolitana de São Paulo, e eu já vou dar os dados do município. Isso aqui é a área central do município, né? Aqui é o Paço Municipal. Lá no fundo, ó, a gente vê a serra, né? Olhando aqui essa imagem, assim, quem conhece um pouquinho de bacia hidrográfica, para onde vocês acham que a água escoe? Isso mesmo, aqui tem um piscinão, aqui alaga, aqui bota água dessa altura, com 1 hora de chuva. Lá em São Paulo a gente tem um dia, em Santo André, eu fui para uma reunião, tempo normal, fui na reunião em um lugar fechado, saí da reunião, eu vi que deu um temporal, tal, mas também estava chovendo, mas estava o helicóptero do Datena. Eu disse, quando tem helicóptero do Datena, porque a coisa foi séria. Dito e feito. Isso era umas 4 horas da tarde, eu consegui ir embora às 10 da noite, porque alguém foi me resgatar, porque inundou todo o sistema de trem, não tinha como sair do ABC. Impressionante. E é isso aqui, ó, isso aqui bota água aqui, que é uma loucura. Isso aqui tudo impermeabilizado, pensa. Os rios tudo tubulado, chove, aqueles temporais de verão, né? Coisa de meia hora você tem que sair correndo para não morrer afogado ali no meio. Impressionante. Aqui é uma outra visão da São Bernardo, aqui é a Anchieta, que é aquelas rodovias que vão para o litoral, e é a sede da Volkswagen, né? Está em São Bernardo. Então tem toda uma história em torno da Volkswagen, das montadoras, que é super bacana, só que lá no fundo vocês estão vendo, ó, né? Isso aqui é ocupação irregular em área de risco. Bom, aqui só mais uma imagem de São Bernardo. No estado de São Paulo, então, isso aqui é a região metropolitana de São Paulo, ele está aqui. Aqui uma imagem do Google Maps, lá no terreno. Isso aqui é a Serra do Mar, né? Aqui é a Baixada Santista, que está Santos. Aqui é a Imigrantes de Anchieta, que vem para o litoral. E aqui está São Bernardo. Vocês estão conseguindo ver dali? Ó, isso aqui é São Bernardo. São Bernardo está na borda da serra, na área de mananciais. Essa mancha azul aqui é a represa Billings. Então, isso aqui, ó, essa população de 800 mil habitantes, ela está praticamente concentrada nesse territóriozinho aqui. A área toda do município é tudo isso aqui, são 400 km², e a densidade demográfica é 1.870 habitantes aproximadamente por km². É altíssima, né? 1.800. Aqui em Santa Catarina eu lembro que a gente trabalhava com 80, né? É isso. Aqui em Santa Catarina a densidade demográfica é 80, 100 habitantes por quilômetro quadrado. E a realidade é essa aqui, ó. Isso aqui é uma imagem agora olhando daqui para cá, né? Lá está a serra, aqui estão as represas e isso é a mancha urbana. Ocupação irregular. A carta de aptidão, ela vai justamente trabalhar com essa franja aqui, ó. As cartas de aptidão vão trabalhar com áreas de expansão de perímetro urbano ou áreas a serem urbanizadas. É um pouco na lógica que eu falei antes. O passivo, so sorry, vamos tentar lidar com ele. Vamos evitar que piore. Tanto que, olha só, o que eu falava para vocês, que pode piorar muito. Isso aqui é verde, tá certo? Isso tudo aqui é verde. Daqui, ó, aqui já pegou, mas daqui para baixo, isso aqui é tudo verde. Pode piorar muito. Aqui uma outra imagem da represa Billings. São Bernardo está aqui assim, mais ou menos, né? Ela tem toda essa área aqui. Então, ela tem 500 km², 6 municípios, 1,6 milhão de habitantes, são abastecidos por essa mancha aqui de água, por esse espelho, e 860 mil habitantes vivem nessa zona, que era uma zona de proteção ambiental. Na verdade, essa é uma área protegida. Todas essas ocupações aqui, um número muito pequeno é ocupação regular. A maioria são loteamentos clandestinos, invasões, favelas. Essa é a escala do problema de São Paulo. E a realidade é essa aqui, ó. Era assim, ainda é. Tem lugares
como eu falei, essa parte aqui embaixo, como vocês podem ver pela imagem, ainda é, né? E aqui, onde ela se aproxima, aqui está São Bernardo, o centro, né? Ela vai ficando assim. É uma ocupação predatória. Bom, qual foi o nosso trabalho? O que nós propusemos nessa questão da relação da água com o território? Primeiro, pensar um processo que pudesse ser replicado, que qualquer município pudesse aplicar. Pensar num processo integrado que envolvesse as prefeituras, o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, gerenciamento de recursos hídricos, o risco e defesa civil e os agentes sociais. As comunidades precisam ser preparadas para enfrentar os riscos. Dá para só contar com o poder público. E aí nós imaginamos 4 passos. Delimitação da área de estudo por bacias hidrográficas. Na verdade, são bacias de primeira, segunda, terceira ordem. Pequenas seriam subbacias ou até microbacias, né? Codificação e hierarquização das bacias e rede hidrográfica. Hierarquização, quem faz engenharia ambiental já sabe, né? Aquele do Strahler, por exemplo, cursos de primeira ordem, quando 2 de primeira ordem se juntam, primeira ordem são cursos que não recebem afluentes. Quando 2 de primeira ordem se juntam, vira segunda ordem, quando 2 de segunda ordem vira terceira e assim por diante. Então, foi identificar isso e hierarquizar, e codificar. E aí vem uma questão interessante. A ANA tem um sistema, a ANA junto com a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. Eles criaram um sistema de codificação de cursos d'água no Brasil e de bacias hidrográficas. Então, hoje no Brasil, cada curso d'água tem um endereço, como se fosse um CEP, que é um número composto que vai sendo feito a partir da grande bacia, da subbacia, até a microbacia, até o riozinho. Fica um número enorme. Vai juntando à direita, né, a bacia 7, eu acho que é o Vale de Itajaí, bacia de Itajaí, e aí vai botando númerozinho. A ANA fornece à distância um curso sobre isso, codificação de bacias hidrográficas. Eu recomendo que vocês olhem lá no site da ANA, aquele conhecimento, água e gestão, e ela ensina isso. Mais do que isso, ela criou um aplicativozinho que roda também nesses programas, que faz essa hierarquização, essa codificação. Isso é muito importante, porque todo o sistema de monitoramento pluviométrico está em cima desses códigos. Então, o CIMADEM, que é o órgão federal de risco, ele tem um programa hoje que é pluviômetros nas comunidades. Então, você consegue fazer uma ponte entre esse macro planejamento, né, um sistema de informações lá com a ANA, que registra dados, com as comunidades. E a base disso é essa codificação de bacias hidrográficas. É bem interessante. Análise morfométrica e social, quer dizer, morfométrica são parâmetros de declividade, área, circularidade, parâmetros geomorfológicos da bacia e sociais. E aí, usando, como eu mostrei para vocês, o REND para identificar zonas úmidas. Esse é o produto, ó. Isso aqui é aquela área lá de São Bernardo. Esse azulzinho aqui, ó, esse é um dos produtos, né? É o REND, a zona úmida nessa região. Vocês vejam que aqui, ó, em cima de áreas altamente consolidadas, a água está aqui, ó. É para cá que a água vem. Nós fomos a campo, você chega lá, não tem mais nada, né? São Paulo é um absurdo, porque se constrói, os lotes têm 5 metros, a taxa de ocupação é 100%. É uma casa colada na outra, não tem, se tiver pátio é para deixar o carro, então. Não tem uma árvore, a rua é super estreita, não tem calçada. É um padrão, assim, uma densidade demográfica absurda. Aí você diz, mas aqui é para ter um rio, né? Aí você começa a observar as casas. O problema é da umidade. Aí você começa a observar que nas casas tem... Como é que é o nome daquilo que eles põem para evitar que a água... Barreira, tem um nome... Bom, não vou lembrar.
Comporta. Tem comporta nas casas. Aí você vai perto da boca de lobo, né, da grade, você escuta. Não está chovendo e tem um barulho de água correndo. Quer dizer, o rio está ali. Né? E as pessoas não sabem. E elas continuam ocupando. E elas só vão descobrir o dia que a água invadir, o dia que alguém tiver algum problema. Então, esse tipo de mapeamento, ele não é só para dizer... ele é para mostrar essas áreas que são vulneráveis. Esses lugares aqui não podem ser mais consolidados do que eles já estão. Aí nós fizemos, só para mostrar um cruzamento aqui, ó, vocês não vão conseguir ler, mas nós cruzamos, ó, aquela mancha verdinha que o REND produz, que são as zonas úmidas, se está na planície ou não, porque na planície, que é de 0 a 3%, até 3%, a água acumula, né? Vai dar inundação. Se está dentro de APP ou fora de APP, se está ocupado ou não ocupado. E aí vão gerando essas zonas. Ó. Zona úmida de planície protegida sem ocupação. Ou seja, é a zona do REND, que acumula água, está numa planície, é APP e não está ocupado. O que eu tenho que fazer? Proteger e recuperar a infraestrutura verde. Se está ocupado, aí tem 3 parâmetros. Se é baixa ocupação, o que eu faço? Se é média, se é alta. Mas, em regra, congela. Construir em cima de zona úmida, congela. Não constrói mais. Fica assim. Não vai demolir ninguém, não vai tirar ninguém, mas também não vai colocar um hospital, uma escola lá em cima, um prédio de não sei quantos apartamentos. Estou terminando aqui, gente. Aplicando, eu só peço desculpas para vocês. Esse mapa foi produzido sexta-feira. Ele não tá bom. A hora que eu olhei, eu disse para os meninos lá, eu disse, não, pelo amor de Deus, o que é isso? É um monte de cor, né, Maurício? Então, é possível. Eles estão fazendo outro, tá? Mas eu trouxe mesmo assim, porque o que interessa olhar aqui, ó, naquela linha do que vai piorar, esse rosa aqui, ó, é zona úmida protegida sem ocupação. Isso aqui, ó. Tudo que está um roxinho aqui, ó. Ou seja, são APPs, são protegidas por lei, tem vegetação e deu a mancha que elas são áreas úmidas. Isso aqui não pode ocupar, né? Não pode ocupar. E aí? Ocupam, né? Porque, não, mas... Imagina, o rio é desse... Vocês têm ideia de qual é a largura desse riozinho aqui, ó? É um filete de água. Só que ele é um filete, de novo, não pode perder isso de vista. Uma coisa é a água escoando, outra coisa é a água no solo. Ele é um filete porque ele é um rio de primeira ordem. Essa bacia é muito pequenininha, mas a umidade do solo está lá. Não é suficiente para criar um fluxo grande de escoamento, mas a umidade está lá, né? Cumprindo todos aqueles papéis que a gente viu. Só para finalizar o exemplo de Santa Catarina, aqui são 2 estudos. O à esquerda foi feito lá na FURB, de uma bacia, a bacia mais densa de Blumenau. Eu tentei achar qual era o valor da densidade, eu não achei, mas é coisa de, em 20 km² tem 40 mil habitantes Bom, deixa pra lá, não vou conseguir fazer essa conta de cabeça agora. Assim, pressão, né, aqui em cima, não rola. Mas o que está em verde aqui, ó, que vocês estão vendo, são APPs. Isso aqui a gente não fez usando aquela ferramenta, a gente usou outros recursos de geoprocessamento, tá? Cruzando. Deu 2.000? 2.000? É isso? Não, então eu acho que está errado, não dava tanta densidade no Brasil. 1.000 habitantes em 20 km². É 2.000? Vejam que essa eu tô um pouco em dúvida se era tão alta assim essa densidade, tá? Mas essa é uma das regiões, por exemplo, 40 mil habitantes, no Vale do Itajaí, a gente tem, acho que, a gente tem 70% dos municípios não tem 40 mil habitantes. Isso aqui é uma realidade muito próxima
daquela que eu mostrei antes. É uma realidade alta, não é a realidade do Vale do Itajaí. Isso aqui é a bacia mais densa. Tá? Pode não ser esse valor todo, mas é um valor bem alto comparado com os outros valores do Vale do Itajaí. Por isso que a gente pegou essa aqui. Nessa bacia aqui, olha só, 50% da área, tá, não está ocupada ainda. Que é esse verdinho ali, ó. Não está ocupado. Ou tem vegetação, ou tem risco. Não está ocupado. Ou seja, pode piorar. Esse estudo é de uma colega lá de Jaraguá do Sul, que ela também chegou em números parecidos aqui, quer ver? Ó? Situação da cobertura vegetal, observou-se que 76% das faixas ribeirinhas de 15 metros ao longo dos trechos urbanizados do curso da água estão intensamente ocupados. Agora, olha que tipo de ocupação. Destas ocupações, quase a metade é a atividade de lavoura e pastagem. Ou seja, se converter nessa bacia aqui, ó, esses 50% de APP que ainda não estão ocupadas, ou zonas úmidas, e aqui no caso de Jaraguá, 50%, vai piorar. Então, é sobre esse passivo e mais, só voltando não só na questão do risco, voltando na questão dos serviços ecossistêmicos, são esses 50% aqui, ó, que estão prestando serviço ecossistêmico. Aqueles que a gente viu lá. Principalmente os de regulação. São eles que estão ainda segurando a água no solo para evitar cenário de escassez e cenário de inundação. Principalmente inundação brusca. Bom, para finalizar, só deixar aqui o site do nosso grupo de pesquisa. Aqui tem no site aqui tem uma área de materiais produzidos, que vocês podem baixar artigos, livros. Inclusive tem o PDF aqui desse livro, que até tem ali também, se alguém quiser comprar fisicamente. Aqui também está disponível. E é isso. Muito obrigada. Bom, nós estamos aqui com a função de debatedores. Ou seja, nosso objetivo de estar aqui é colocar algumas questões que possam estar embutidas, implícitas na fala da nossa palestrante e, a partir daí, promover, provocar, incitar o debate. Eu quero agradecer à professora Sandra a sua apresentação e parabenizá-la pela apresentação e por outros motivos também, porque a sua fala e a sua trajetória podem mostrar para nós, principalmente estudantes de arquitetura e urbanismo, das engenharias, principalmente civil, ambiental, podem nos mostrar que abraçar o conhecimento da estrutura ambiental, da importância da relação da cidade com a água, com o meio ambiente, abre um caminho para todos nós na atuação profissional. E essa atuação profissional pode nos levar a oferecer para a sociedade um serviço que é urgente. Pelo que vocês poderam observar aqui, a sociedade tem necessidades urgentes que dizem a respeito da sua qualidade de vida e a sua segurança no futuro, na ocupação do território. E nós estamos cansados de ouvir que devemos agir localmente e pensar globalmente. Obviamente que esta fala que acabamos de assistir, pelo contrário, não deveria nos tornar pessimistas com relação ao futuro, ao nosso futuro, ao futuro dos nossos filhos, nossos netos, sino pelo contrário, teríamos que poder desenvolver um pensamento positivo, embora a realidade convida a pensar que as dificuldades são insalváveis. Essa questão de colocar para nós a possibilidade de que sempre existe um futuro melhor, que podemos construir um futuro melhor,
e para o qual a gente precisa se preparar. E acho que, nesse sentido, está sendo colocado o tema da palestra. Ou seja, como nós, como profissionais, como técnicos da arquitetura, do urbanismo, do planejamento e gestão territorial, como que podemos contribuir com nossa formação para a sociedade, para a resolução desses graves problemas. E eu queria colocar e ressaltar que no último trecho da apresentação, nos estudos de caso, nos coloca um tema que é bastante conhecido por nós na situação local. Criciúma e todas as pequenas cidades satélites da região de Criciúma, sabemos qual que é a situação dos cursos de água, principalmente no perímetro urbano, nos perímetros urbanos. Conhecemos perfeitamente o passivo ambiental que, por exemplo, tem deixado a exploração do carvão, em que foi convertidos os cursos de água na região. Mas o problema nosso agora é como lidar, como recuperar e como ter um pensamento que inclua esses cursos de água no tecido urbano. Que os cursos de água deixem de ser canais de esgotamento e passem a ser parte da estrutura urbana. Da estrutura urbana, a partir de incluir as áreas úmidas, os cursos de água, em sistemas verdes, corredores verdes, parques, praças, que possam contribuir e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, uma questão que quero colocar para o debate aqui seria, então, quais são as possibilidades que o desenvolvimento destas técnicas, estas ferramentas, na área do planejamento e da gestão das bacias hidrográficas, o que podem trazer para nós para resolver problemas do dia a dia. Me colocando todos vocês como projetistas, planejadores do espaço urbano. Então, a partir da palestra, eu gostaria de pontuar, então, duas questões. Também muita coisa que o Miguel já falou, né, mas relacionado, mais direcionado. Então, seria a questão, então, de como é que fica, né, principalmente a partir da tua experiência lá em São Paulo, né, na universidade. Obviamente, eu sei da tua experiência na FURB, né, a partir do projeto Piava, que nós tivemos aqui também um projeto Piava aqui no sul de Santa Catarina, para Criciúma, né, através do pessoal da geografia, do pessoal da engenharia ambiental, como um projeto filho do Piava do Itajaí-Açu, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu chegar na escala, né, na escala urbana, a gente ficou na escala territorial, né? Mas isso já deu uma grande ideia, né, da situação, principalmente das bacias do rio Uruçanga, né, que o presidente do Comitê de Bacia está aqui, que é o professor Zeca, e também da bacia do rio Araranguá. E Criciúma está nas duas bacias, né? A região urbana, a área urbana de Criciúma está nas duas bacias. Então, isso, para nós, já é uma questão. Então, a Sandra tem essa experiência nisso. E agora, em São Paulo, também, a partir da tua própria palestra, tu trouxe uma montoeira de novidades para nós, né? De questões mais avançadas, né? E na arquitetura também, especificamente, já que agora é a tarde do curso de arquitetura, né? Tratar dessa questão, né, de como é que a gente, como planejador e trazendo também para os alunos, a partir dessa tua experiência lá em São Paulo, como é que a gente pode tratar essa questão, trazer para os alunos, já que não está contido ainda nos programas do curso de arquitetura a questão do ambiente, né, pertinente à parte da legislação ambiental também. E a gente depara muito, né, a partir até, inclusive, de projetos que, às vezes, acabam sendo referenciais, do uso de APPs, né, Rio, né, como o uso de parques lineares, né, e sempre querendo dar algum uso. Né, não se entende que a APP está lá, é APP, não tem uso, ponto, não tem mais conversa. É legislação? Tem problema? Não tem, né, principalmente a partir de que essas 30 metros, 100 metros, 150 metros é completamente aleatório, porque isso deveria ser um estudo de caso, né, para ver como é que se trabalharia isso, né.
Então, também no curso nós temos agora, estamos tendo essa preocupação de trazer isso, né? E agora a gente gostaria de saber, então, essa experiência, né, de como é que você trata isso lá na universidade e também mais perto, né, de alguma situação relacionada a São Paulo mesmo, né, e da região metropolitana e outras que você poderia trazer para nós. Eu acho que as duas questões elas são próximas e se referem muito à aplicação, né, a possibilidade de aplicar esses conceitos ou essa visão no dia a dia. E também na nossa prática em relação à arquitetura e urbanismo. Acho que eu vou começar pela última. No caso de São Paulo, o que a gente tem observado? Bom, eu acho que São Paulo não é um paradigma, na verdade, para nós aqui, porque a escala é muito gigantesca, né? Então, o nível de alteração do ambiente é tão grande. Inclusive, isso é uma crítica que eu faço assim muito, que nós acabamos incorporando muito no Brasil os conteúdos que são produzidos lá, sabe, assim, sem uma necessária reflexão. Eu diria que hoje São Paulo a preocupação maior é meio salve-se quem puder, assim. Porque nós estamos vivendo realmente em extremos. No período de verão, são as grandes enxurradas, que não são grandes enxurradas, são, como eu falei, são horas, às vezes minutos de chuva que causam, inclusive, até mortes. E agora a situação de escassez. Na situação de escassez, eu acho que São Paulo tem um exemplo muito legal, que é essa Lei de Proteção de Mananciais. É uma lei estadual, que o município é obrigado a implementar. Então, se criam áreas protegidas que extrapolam o município. Porque se você deixar para o município definir, por exemplo, uma zona de inundação, que é uma zona úmida, que é esse exemplo ali, né, que é onde o rio, com alguma recorrência, vai crescer. Se você criar uma política específica para essa zona, com uma série de restrições, se deixar isso para cada município fazer o seu, é complicado. O que São Paulo fez para a escassez? Criou a Lei de Proteção de Mananciais. É uma lei de uso do solo, como se fosse um plano diretor, feito por bacia hidrográfica, feito pelo governo do Estado. E aí os municípios com a participação do comitê de bacia. E aí os municípios têm que adaptar os planos diretores. A lei vem do Estado, da bacia e vai para o município. Claro que o município participa da elaboração da lei, mas não é ele quem determina o uso e ocupação do solo na região de mananciais. Por quê? Porque ali precisa proteger para produzir água. Não é o problema da enchente. O problema da enchente tem um exemplo muito legal do INEA do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Olha que ideia interessante. Eles pegaram essa mancha de inundação de vários municípios e criaram uma APA, o Estado. A APA é uma área de proteção ambiental, como se fosse um parque, pegando vários municípios. Né? Aí também o município não tem como chegar ali e alterar. Desculpa se eu estou sendo um pouco municipalista aqui, mas é que a gente precisa desse instrumento intermediário, né? Porque, senão, o município ele acaba, né? Aí alguém quer fazer, não sei, falta lugar para fazer uma escola. Pode ser, falta lugar para fazer Minha Casa e Minha Vida. Bota lá nessas áreas, porque são as áreas mais, em geral, são disponíveis e valorizadas. Então, tanto o caso de São Paulo, da Lei de Proteção de Mananciais, como o caso do Rio, são duas ferramentas interessantes, mas elas estão no nível do Estado. Talvez com o Estatuto da Metrópole vá melhorar também, porque aí vai ter um instrumento ali no meio. E o Comitê de Bacia tem que participar desse processo, fortemente. Ele tem que sair só daquela discussão de uso da água, ele tem que participar da discussão do uso do solo. Né? É isso que a gente está vendo em São Paulo. E no Rio também. Por quê? Porque lá a situação está ficando crítica, né? Se não tiver, não se resolve mais a água só com a água, né? Bom, sobre a questão da arquitetura e mais do desenho urbano mesmo, eu acho que esse caminho da infraestrutura verde é o futuro mesmo. Realmente,
Eu não trabalho, não tenho muita pesquisa sobre isso, trabalho com isso, mas a minha colega, a Luciana Travassos, que está até no nosso grupo de pesquisa, ela, até a tese de doutorado ela fez sobre isso, ela trabalha mais com esse tema. Tem práticas fabulosas, recursos fabulosos, e está tudo em construção, né? Dá para inventar umas coisas legais também, assim, né? Mecanismos de infiltração de água, com paisagismo, dá para fazer coisa muito bonita. Agora, lá no Miocão, em São Paulo, eu vi que eles fizeram uma parede verde, né? Para diminuir a ilha de calor. E também, de alguma maneira, intercepta a água, evapotranspiração. Então, assim, eu acho que a arquitetura agora ela tem que se reinventar, né? Chega de copiar aquele modernismo dos anos 70, né? Aqueles concretão, assim, vamos reinventar a arquitetura e fazer umas coisas mais verdes mesmo aí para ajudar nesse, né? Vidro, concreto, é muito lindo, realmente é lindo, mas eu acho que a gente precisa fazer uma arquitetura mais inteligente do ponto de vista ambiental. Ela tem que ser ativa, ela não pode ser um passivo, ela tem que ajudar a proteger e diminuir o passivo, né? Não a arquitetura. A engenharia, então, tinha uma tradição horrível nessa área, né? De destruição. A engenharia era uma verdadeira máquina de destruir sistemas naturais. Derrubar morro, aterrar, cobrir rio. Essa era a prática, né? Hoje, a engenharia também está se reinventando, né? E nos cursos de arquitetura, acho que tem uma experiência legal até lá da FURB, viu, Maurício? A gente colocou uma disciplina de ecologia na graduação, viu? Obrigatória. Que realmente os arquitetos precisam voltar a estudar ecologia. E lá na UFABC agora nós estamos querendo chamar um ecólogo mesmo. Formação de graduação em ecologia para trabalhar também no grupo. Que tem essa visão, né, de inter-relações. Então, acho. E o avanço que está acontecendo nesse sentido, que eu quis mostrar aqui para vocês, é que, de fato, a gente saiu do discurso, né? A realidade ainda não, mas na ciência, na academia, nas técnicas, a gente saiu do discurso. A gente tem ferramenta para fazer as coisas, né? A questão agora é fazer. A gente sabe que a gente tem uma deficiência muito grande em dados espaciais, principalmente com escalas compatíveis com o que você está trabalhando, que é na escala 1 para 10 mil. Como é que você lida com uma escala geológica? Não sei a realidade de vocês, mas a nossa realidade aqui, o município não tem nenhum mapa, muitas vezes, da divisa do seu território. Então, a gente tem essa dificuldade. E como que vocês lidam com essa questão de incompatibilidade de escalas, principalmente se trabalhando com mapeamento geotécnico? Nilson, na verdade, esse é o grande gargalo, né? Essa base cartográfica dos municípios. Isso é um grande problema, ainda mais para trabalhar nessas escalas. São Paulo tem uma vantagem, que a região metropolitana, existe um órgão chamado Emplasa, que é um órgão metropolitano do governo do estado, que produz cartografia. Então, primeiro que ela é compatível entre os municípios, né? E aí a gente consegue gerar esses modelos digitais de terreno, a gente consegue fazer cruzamentos. Inclusive, estamos usando um software livre, que é o QuantumGIS, né? Eu não sou a especialista, tem as meninas lá que são especialistas em geoprocessamento. E a gente consegue trabalhar. O problema é que essa base ela não é tão detalhada para a gente trabalhar na 1 para 10 mil. É um problema. E aí, por outro lado, você vai ter a base, ela, na verdade, ela é ideal para 1 para 25 mil, essa base da Emplasa. Aí você vai ter um problema que o município, a base dele é numa escala menor, né? Na verdade, 1 para 2 mil, mas aí ele não conversa com o outro. Então, o que a gente optou? A gente está trabalhando com essa escala da Emplasa, que ela originalmente era para 1 para 25 mil e adaptando para 1 para 10 mil, com alguns ajustes. A gente está conseguindo aplicá-la com o trabalho de campo, uma série de coisas. Agora, no caso aqui em Santa Catarina, que eu lembro, por exemplo, Blumenau tinha uma base cartográfica muito boa.
com levantamentos relativamente atualizados. Mas aí a gente ia para os outros municípios, não tinha nada. Aí a Associação de Municípios fez um trabalho de ter um levantamento. Eu acho que o caminho seria por aí, seria via Associação de Municípios, via os comitês, para isso são muito frágeis do ponto de vista financeiro, né? Mas acho que é via Associação de Municípios e o Estado, né? Eu acho que o Estado de Santa Catarina não estava fazendo Não, o Estado fez um voo aerofotogramétrico em 2010, começou, terminou em 2012. Foi feita toda a parte de ortorretificação dessas imagens e mosaicagem, mas não foi feita a restituição. E a restituição era para ter sido realizada na escala 1 para 10 mil. Tá. Mas aí houve rompimento de contrato, eu não sei como é que ficou essa questão. Foi a do partir dos recurso recursos hídricos. do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Junto com isso, veio uma base da ANA, com a divisão toda, a hidrografia toda em 8 bacias, com a codificação, e veio também a base junto com a identificação de algumas nascentes, mas nem todas são verdade de campo. Então, isso foi disponibilizado para os municípios. Só que, quando os municípios começaram a trabalhar com esse material cartográfico, eles não tinham equipamento e nem pessoal técnico para conduzir o trabalho em cima desses produtos. Então, isso acabou, alguns municípios até perdendo o que foi disponibilizado na época pela SDS. Então, o que a gente sentiu que foi até a Unesc aqui, a gente fez um trabalho de capacitação de técnicos de prefeitura, a gente começou, veja, com 25 técnicos e foi terminar ali com 8 ou 9, porque ao longo do processo eles desistiram. Então, a gente sente que não tem qualificação técnica nas prefeituras ou uma equipe que possa, na verdade, trabalhar isso. Então, se isso ficar só a responsabilidade da universidade, ela não vai dar conta disso. E a gente sabe que os limites da bacia hidrográfica eles vão além dos limites municipais. Então, é uma questão bastante complexa. E você coloca muito bem isso. Mas, Nilson, ali na questão das cartas de aptidão, nesse caso ali, como eu te mostrei, são bacias, está nas cabeceiras, são bacias pequenas, né? Então, ainda você consegue trabalhar na escala municipal. Agora, se pegar um município que tem, né, tipo Blumenau, está no meio da bacia, é mais complicado mesmo. Mas tem um aluno da engenharia ambiental, ele fez um mestrado, ele é funcionário da FURB, o Marcos Momo é o nome dele, que a gente até trabalhou juntos. Ele aplicou o REND usando essa base do Estado. E ele conseguiu fazer o mapeamento para Blumenau. Só que, no caso, o INPE teve que fazer um ajuste porque não rodava. Por causa do nível de informação era muito grande e não rodava, né? Mas até eu recomendo fazer o contato lá com o pessoal da engenharia ambiental em Blumenau, que eles estavam avançando nisso aí. Eu não quero tomar a parte do palestrante. Virou assunto de... Porque daqui a pouco eu vou virar o palestrante e todo mundo vai embora. Na verdade, eu trabalho com mapeamento de risco, e a gente está trabalhando agora na geração de um modelo matemático para cruzamento de cartas para gerar risco de inundação e risco de deslizamento. E essa ferramenta que você apresentou aí, nós não conhecíamos. Então, a gente vai fazer um teste e gerar em cima desse. A gente está trabalhando com microbacias. A gente está tendo resultados assim bem significantes em termos de identificar as áreas de inundação ou de risco de inundação, o que tem ali em cima, na verdade, uma vulnerabilidade, e de deslizamento, a partir do cruzamento de 3 índices morfométricos. Talvez com essa ferramenta RAND nós consigamos resultados ainda melhores. Sandra, em relação a digamos assim, uma questão mais aplicada, né? Por exemplo, a partir do RAND, né? O desenho urbano, né? Então, aí vai gerar uma coisa muito diferente, né? Do que a gente não vai estar acostumado. A gente não vai ter uma continuidade de um tecido,
né? Vai ter interrupções, né? Existe já alguma coisa direcionada a isso, efetivamente? Sim, mas eu digo depois, a partir daí, utilizando isso como um instrumento de planejamento, né? A partir desse dado. Existe alguma coisa já direcionada né, algum processo mundial, algum exemplo de mundo que você saiba, efetivamente levando isso em consideração? Conjunto aí de conteúdos da infraestrutura verde tem trabalhado isso. Eu não vou conseguir lembrar qual é a cidade americana agora que é top não vou conseguir me lembrar. Mas tem vários exemplos. Até naquele quadro que eu mostrei, naquela matriz, falava lá onde estava ocupado. É zona úmida, é área protegida, está ocupado. Alta, média e baixa ocupação. Para cada uma dessas zonas, você pode especificar parâmetros urbanísticos e pensar num padrão de edilícia para aqueles lugares, né? Por exemplo, um lugar que é zona úmida, como eu dei o exemplo, é um Minha Casa Minha Vida, que está em cima, como eu falei, chega lá, você não vê nada, mas tem umidade no solo. Jamais poderia ser ocupado no térreo. Ele tinha que funcionar como se fosse pilotis, como se ali chegasse uma enchente. Porque a água está no solo. Os apartamentos do térreo eles funcionam como verdadeiras esponjas. E não tem, até do que eu conheço, não tem impermeabilização que dê conta. O térreo tem que ficar livre, se vai ocupar. Ou se está ocupando, é a reforma, né? Elimina o térreo, para pelo menos circular, né? Permitir essa circulação livre de ar, de umidade, etc. Então, assim, eu acho que a escala, Maurício, é mais ou menos essa, assim, ter essa visão mais geral do território, com as suas condicionantes ambientais, para além só do meio físico, envolve também biodiversidade, uma série de coisas. E aí a arquitetura tem que conversar mais com uma área que a gente conversa pouco, que é saúde pública, saneamento, engenharia sanitária, engenharia ambiental. Tem que se aproximar mais dessa área. Nós temos uma proximidade muito grande com engenharia civil, engenharia elétrica, né? Tem que se aproximar mais da engenharia ambiental, da geografia, enfim, dessas áreas que vão trabalhar da biologia, porque aí você vai começando a pensar sistemas ou edificações que respondam a essas características naturais. E fica fantástico, né? Eu acho que o resultado disso é genial, né? É uma revolução em termos de tipologia arquitetônica, de construção de partido, enfim. A gente viu ainda há pouco que a doutora Sandra estava falando a respeito das áreas das bacias de drenagem que passam por baixo das áreas urbanas canalizadas, né? Esse é um problema das grandes cidades e aqui em Criciúma não é diferente. Se vocês pararem para observar, Criciúma ela é cercada de morro. A gente tem o Morro da TV, o Morro do Céu, e esses morros eles drenam a água toda para essa zona urbana que está aqui embaixo, certo? E abaixo do centro de Criciúma não é diferente, como lá em São Bernardo do Campo. A gente tem o rio Criciúma todo canalizado embaixo da área urbana. E essa é uma das causas das enchentes que a gente tem em Criciúma. Semana passada, quarta e quinta-feira, a gente teve chuvas torrenciais e essas chuvas provocaram enchentes em boa parte do centro, na região da Exucre, embaixo da rodoviária, uma parte ali do centro. E ainda há pouco também a doutora Sandra falou que essas áreas onde tem grande umidade do solo, onde a gente tem essas bacias de drenagem, elas não podem ser ocupadas por conta das APPs. Só que eu pergunto o seguinte: as áreas que já estão ocupadas, as áreas que já sofrem com enchentes, certo? As pessoas que moram ali naquelas áreas e que sofrem com esse tipo de problema, o que pode ser feito para que a gente possa amenizar esse fato? Eu até tive um colega, num outro evento, um colega de Roraima, Boa Vista, Roraima. Imagina, você pensa, né, região norte amazônica, densidade demográfica super baixa, a capital tem 200 mil habitantes, eu acho. Ele falando que o pessoal queria canalizar os rios, ele é um geógrafo, tá? Ele teve um embate seríssimo, o Ministério Público, que a prefeitura queria canalizar os rios porque estava tudo ocupado. Em Roraima, Boa Vista, tudo ocupado. Essa
é a regra geral. Ah, não está tudo ocupado. Primeiro, não está tudo ocupado. Essa é a primeira avaliação que tem que ser feita, porque o que nos interessa é a taxa de ocupação, entendeu? Existe um terreno, mas quanto por cento daquele terreno, em APP, por exemplo, está construído com edificação? Isso é passivo, isso está feito, não há o que fazer, certo? A questão aí é, primeiro, as pessoas precisam ser informadas. Porque em São Paulo, nessa região que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo, que inunda em 15 minutos e que a senhora lá quase morreu, na casa dela, essas casinhas que tinham ali já estão agora à venda. Estão à venda essas casinhas. E esses dias eu passando ali, um casal me parou para perguntar se eu sabia de um lançamento de um prédio que ia sair ali. Ah, para quê? Coitado do casal, né? Falei tudo o que acontecia ali naquela região. Não, mas isso aqui, pelo amor de Deus, enche de água. Não tem uma placa, ninguém sabe. E se a enchente não ocorre com recorrência, as pessoas esquecem, não vai acontecer de novo. Então, a primeira coisa é a informação. As pessoas precisam saber que elas estão numa área vulnerável, por N razões. Se você, eu acho que, até eu sugeri lá, num debate que teve em São Paulo, que deveria ser obrigatório em lançamento imobiliário, não com letras pequenas, como tem cigarro, né? Assim, na capa do folder, assim, quais são os riscos daquela área. Rio do Sul, por exemplo, teve um lançamento imobiliário que eles botaram um prédio, perto lá da casa dos meus pais, que pega enchente também. Botaram um prédio, ele está em cima do rio, o prédio. Aí no folder tem o prédio e atrás assim sei lá, o cerrado, eu não sei o que é, um descampado assim. Tem um rio ali. A pessoa compra aquilo, nem sabe que ela está comprando numa área vulnerável, né? A construtora que vende sabe, né? Porque ela negocia o preço, né? Mais barato. Com o dono do terreno. Não, mas aqui pega enchente. Mas na hora que ela vende o apartamento, ela não fala, né? Inclusive, em Blumenau, o Ministério Público, uma ação inédita, embargou 2 edifícios. Sabe por quê? Não foi por causa de legislação ambiental. Código de Defesa do Consumidor, porque eles estavam na beira do rio, podia pegar enchente. Então, é isso. Então, acho que primeiro é informar. Segundo, a segunda coisa é evitar que se ocupe mais, porque vão ocupar. E a terceira é onde está ocupado, é um pouco na linha do que eu falei antes, assim, liberar térreo. Na política naquele campo ali da resiliência, tem muito sobre isso. Prevenção, mitigação e adaptação. Prevenir, evitar mais problema, mitigar aonde tem problema e adaptar. Vai ter que adaptar. O que não dá para fazer, que para mim é um mistério, porque eu sou rio-sulense, pego enchente desde criança, meus pais pegam enchente. Ainda teve uma agora em 2011, perderam tudo de novo. É a capacidade que a gente tem de esquecer e fazer de conta que não tem risco, né? É uma coisa impressionante. Quando a gente olha uma favela, assim, que tem aquelas pessoas penduradas lá, como é que o cara mora lá, né? A nossa situação não é diferente. A gente, né? Mas a gente mora assim. Eu não sei o que acontece. Tem um mecanismo aí de esquecimento. Por isso que tem que informar. Tem que convencer a população que o problema é sério, é grave, que a enchente vai acontecer. E se adaptar a essa realidade, né? Considerando que seu trabalho atualmente é lá na região do ABC, a sua pesquisa, e é uma área bastante consolidada, né? E que o histórico de São Paulo, no planejamento da cidade, a gente sabe que o ideário norteador foi o econômico, né? E a cidade cresceu, até indica um documentáriozinho bem interessante, Entre Rios, que conta como que a cidade foi construída, edificada, ocupando as áreas de alagamento, as áreas as bacias, né? Como foi tomando o rio, como a cidade foi por conta do ideário de rodovias, né? Então, e claro que isso já é um ideário que praticamente está difundido em todo o Brasil, né? A gente tem os mesmos problemas urbanos, são os mesmos problemas que a falta de interação, ou interação mais equilibrada com os cursos, né, com as drenagens naturais, né? Então, a gente deu as costas para o rio, como a
professora Rose, aqui, nossa ex-colega aqui, que está lançando um livro, né? O Rio Criciúma. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, que a gente lida com isso, eu pesquiso essa questão, né? Sobretudo do ponto de vista da governança, e queria saber como é que vocês lidam lá em São Paulo, sabendo de toda a problemática e diante de uma gestão pública falida, né? Do ponto de vista de visão do que realmente a gente precisa fazer. Então, a gente vive um país que precisa avançar e a gestão pública ela está embasada exatamente na questão partidária e no atendimento aos interesses menores, né? Como tu falaste, questão do município, né? Que a municipalização da questão ambiental faz com que as pressões sejam maiores, né? Então, a gente vai cedendo a cada vez mais e a cidade cada vez mais sendo precarizada sobre os diversos aspectos, né? A gente teve aqui recentemente o exemplo do plano diretor, que foi bastante pressionado para atender as demandas da economia e não da habitabilidade, né? Da qualidade ambiental urbana. Então, como é que ele dá, visto que a gente tem conhecimento científico já consolidado, o que a gente fala quando tem a visão sistêmica, por isso eu quero dizer que no comitê do Uruçanga nós estamos tentando trabalhar a visão integrada de gestão de recursos hídricos. Nós não podemos pensar que o rio só tem que pensar no território, né? Então, senão a gente não vai fazer gestão. Então, como é que ele lidar com essa questão, com esse paradigma ainda da visão política, do político de 4 anos, e que, apesar de já se ter consolidado, São Paulo hoje está usou até dias atrás o volume morto para poder abastecer a cidade. E, apesar disso, o Estado também demorou a assumir a crise hídrica. Como é que é lidar com isso, sabendo que a gente tem conhecimento consolidado, está vendo isso no dia a dia e está pesquisando, e esse conhecimento não é utilizado para ajudar com que as cidades sejam mais bem planejadas? A gente precisa realmente acordar para a gravidade dos problemas, né? Não é um pessimismo mais imobilizador, é mais no sentido de tomarmos conta da gravidade dos problemas que nós temos e partir para a ação. E aí eu acho que o que eu vejo em São Paulo fortemente assim acontecendo, por isso que eu até coloquei a tecnologia como uma questão, tem muita colaboração, agora foi criada, enquanto o Estado fica lá imobilizado e tentando nos convencer que não falta água e que está tudo bem, né? Existe, por exemplo, um grupo chamado Aliança pela Água, que juntou uma moçada assim, que envolve desde universidade, estudante, profissionais liberais, enfim, gente que está afim de... Na verdade, eu interpreto isso como uma grande oportunidade também de criar, de inovar, de fazer coisas novas, né? Então, por exemplo, esse aplicativo que eu falei, que mostra onde falta água, sentaram lá e fizeram, né? Tem uns meninos agora que também montaram lá um aplicativo para, por exemplo, para andar de bicicleta, outro que informa inundação, enfim. Então, assim, a coisa da arquitetura que eu falei antes, o Minhocão, eu estava vendo uma entrevista com o idealizador do projeto, ele nem arquiteto ele é um ativista social, né? E está transformando o Minhocão. Eles não conseguem reformar o Minhocão, o que eles conseguiram foi que o Minhocão fecha. Minhocão, vocês sabem, né? Aquelas vias horrorosas lá, que tem os prédios em volta, assim, um ambiente hostil. Assim. Aí fecharam o Minhocão no final de semana, eles desenham. Teve um domingo que falaram de fazer piscina no Minhocão, o pessoal levou piscina de plástico, encheu de água. Aí o pessoal fez som, o outro... né? Tem essas histórias dos parklets. É parklet? Que estão fazendo agora, tem o pessoal da FURB aí, ganhou... Isso. Eu acho que tem uma coisa de ativismo agora bacana, assim, de criação, de inovação, de tecnologia. Eu estou muito confiante nisso, né? Assim, que eu acho que isso pode criar. E aí eu convido a todos aqui realmente para criarem, para inovarem, porque o próprio planejamento urbano, né? Se você for olhar só para a prefeitura, só para o governo do estado, a gente tem que cobrar deles também, mas não dá para esperar só pelo estado, não. Eu acho que tem que
Tem que pôr a mão na massa aí. E mais, isso pode gerar oportunidades, viu? Oportunidades, inclusive, de negócios, de renda. Tem, ainda só um detalhe sobre isso, da economia colaborativa, por exemplo. Eu fui numa loja aí, por acaso, semana passada, entrei, eu nem sabia que era isso, loja colaborativa. Vocês já viram loja colaborativa? Ao invés da loja ser de um dono, são cada pessoa, artesão, criador, tem um standzinho assim. E aí fizeram um negócio super sofisticado tipo, eu quero comprar isso aqui. Aí eu vou lá, daí tem um caixa que é geral, entendeu? Mas a grana vai para o cara daquele standzinho. Então, assim, só dando nada a ver, né? Um exemplo de negócio, mas é um pouco isso, assim. Eu acho que na área ambiental, na arquitetura, no planejamento, a gente também precisa criar alternativas e inovar, porque o modelo atual ele está aí, né? Ele está à beira do, não é só o modelo ambiental, o econômico também está à beira de um certo colapso aí, né? Então, nós vamos achar soluções, né? Aproveito para colocar uma questão que todo mundo deve conhecer. Aqui em Criciúma temos um caso de urbanismo selvagem, vamos dizer. Temos um caso. Todos, não sei se já enxergaram um edifício, não vou dizer o nome da empresa, construtora, um edifício que está embargado pelo Ministério Público a escassos metros da Avenida Centenário, que foi implantado em cima do Rio Criciúma. Está em cima do Rio Criciúma. Então, aí tem vários problemas que podem ser colocados. A Lei de Terras, 1850, aí pode estar a origem de todos os problemas urbanos que hoje padecemos com relação à relação cidade-meio ambiente e às águas. E temos esse urbanismo mercantilista e esse urbanismo rodoviarista que detonaram as nossas cidades e transformaram nossas cidades em inabitáveis, praticamente. Agora, a pergunta é, por que a população aceita de forma tão passiva que o meio ambiente, que é de todos, seja destruído por uns poucos, que especulam com o valor da terra, com a propriedade da terra e com o uso do solo? Nós estamos dando de presente, através do plano diretor, estamos dando solo criado de presente para as empresas construtoras, para os donos da terra. Por que um terreno pode construir 5 vezes a sua área? E por que isso é dado de graça para os donos da terra? São Paulo acabou de aprovar agora o novo plano diretor com índice de aproveitamento 1 para a cidade toda. A partir daí, todo que a empresa ou o proprietário quiser construir, ele tem que pagar outorga onerosa ao município. E esse dinheiro, com esse dinheiro, o município pode construir obras, pode planejar parques, pode melhorar o sistema de transporte, o sistema de saúde, o sistema de educação. Então, com aquele conceito da localização que dá o valor ao lote, esse valor não é dado por todo esse investimento público em infraestrutura. E aí vai retilinizar e, novamente, encaixotar o rio, mais aí uns 500 metros, E, ou seja, aí, exatamente, a nossa paisagem é totalmente, ou seja, o rio que deu o nome à cidade, ninguém sabe mais onde está, está debaixo, como o colega da geografia ali falou, está escondido embaixo da cidade, e o restante que existe dele aberto, ninguém sabe que é o Rio Criciúma, Passa-se em cima dele, na Centenário, e ninguém sabe que é o Rio Criciúma. E nem sabe para onde vai. E quem sofre as consequências, então, é a baixadinha, a população de baixa renda, que também não deveria estar ali. É outra questão. Então, e sem falar, ou seja, estamos falando de recursos hídricos, então, como o Miguel citou, no caso de Criciúma, todo o nosso lençol freático comprometido pela exploração do carvão. Então, recursos hídricos não é apenas o que está visível, como a Sandra citou, mas o que está subterrâneo também. Então, a nossa água está totalmente comprometida. Isso o que é? Também o poder público, que também, em última instância, não toma providências. Eu acho interessante esse debate, a gente sempre avaliar essa necessidade de criação de uma consciência geral, e essa criação dessa consciência mais ampla perpassa pela análise crítica,
perpassa por momentos de pessimismo mesmo, né? Eu acho que a gente tem ideia do que é um valor da água na medida em que quando a gente sente sede, né? Na medida em quando a gente precisa tomar banho, e basta faltar um dia de água que a gente vê o quanto a água é muito importante, né? Talvez essa questão da mais trágica aí, para nós todos acordarmos, tem que chegar nesse ponto, né? Começar a faltar água para tomar banho ou para beber, e aí sim a sociedade como um todo começar a se organizar e se preocupar nesse sentido, né? O ruim no nosso país, infelizmente, é que quando a gente fala em preservação, seja de patrimônio ou seja de recursos naturais, sempre o debate para em algum ponto, né? E o problema, em geral, não é na universidade, e sim na sociedade, né? Como se tivesse duas coisas muito separadas. E isso é muito difícil de eu entender, porque a universidade faz parte da sociedade, né? Mas assim, e outras situações que também me vêm na cabeça que se existem essas construções, essa demanda, é porque há procura também, né? Então, necessariamente, a gente tem que fazer um balanceamento muito mais amplo, né? No sentido do que a gente quer para viver, né? Aonde a gente quer morar, o que a gente quer deixar para filhos e netos, né? Uma coisa que pode eu tenho curiosidade com relação a São Paulo, muitas coisas a gente vê através da TV e necessariamente não é uma coisa que a gente pode levar como verdade, né? Mas onde é exatamente que estão faltando a água lá em São Paulo? São nos bairros mais necessitados ou é meio generalizado isso? É em toda a cidade mesmo, né? Essa é uma das perguntas, assim. Poderia-se dizer que é uma situação de infraestrutura, né, ou falta de infraestrutura da cidade mesmo, né? Ou o abastecimento é anterior mesmo a isso, né? Que eu acho que mais ou menos na mesma linha. Outra questão que eu gostaria de saber é que essas áreas ambientais, que têm esses mananciais aí, né, subterrâneos, se são propriedades privadas, né, se são propriedades públicas, se são latifúndios, minifúndios, né, alguém é dono daquilo ali, né, se há algum proveito assim econômico dessas áreas, né, porque há pouco tempo atrás a gente teve, se não me engano, uma ministra, né, do ambiente, meio ambiente, que acabou saindo do ministério em virtude de não concordar muito com as políticas, né, do governo, né, não entrando muito na questão política, mas houve esse enrosco, né, há um tempo atrás e talvez foi no surgimento dessa questão da política ambiental, né. E aí nesse sentido, assim, quando a gente fala em propriedade, em redução de área de produção, né, a gente vai necessariamente entrar na questão financeira, é inevitável isso. Então, se vocês têm um levantamento, se isso aí é latifúndio, se é produtivo, se não é produtivo, ou coisa do tipo, tá? Obrigado. Tem um problema aí da empresa que faz a gestão do abastecimento, que é a Sabesp, que ela camufla essa falta de água. Então, ela não decreta um rodízio, ela não decreta... como é que a gente chama quando interrompe? Enfim, interrupção no serviço. Mas, por exemplo, a partir das 6h não tem mais água num bairro, depois não tem no outro, depois, entendeu? Tem uma gestão que é um lado bem perverso, né? Tem uma gestão dessa escassez que é uma gestão para não criar crise. Porque o município de Itu, que a gestão é municipalizada, ficou meses sem água. Chegou a dar guerra civil, assim, chegou a dar tumulto. Porque a questão da água é diferente da enchente. A enchente, quando dá enchente, rola uma solidariedade depois. Não sei se vocês já perceberam isso. A escassez é o contrário. A escassez ela não é didática, assim, para repensar. Parece que as pessoas viram meio salve-se quem puder, assim, começa a guardar água e, enfim, eu não acredito muito na função didática desses eventos, sabe? Eu acho que não é por aí que a gente vai mudar, não. Os bairros mais pobres são os mais atingidos, a periferia.
Aí também por um problema da própria precariedade do sistema de abastecimento. Por que falta água? São Paulo tem um monte de represa, porque como está numa... Imagina, 20 milhões de habitantes numa região de mananciais, que os cursos d'água são pequenos. Se não tivesse aquelas represas, não teria água. E tem muitas represas. Represas para abastecimento. Já tem déficit de água com o regime normal de chuva. A conta já não fecha, tem importação de água de outras bacias. Agora, com essa escassez que teve ano passado, que chegou no volume morto, é como se a gente tivesse gastado a poupança que tinha, né? Agora a gente já está no vermelho de água. Então, é uma situação bem preocupante mesmo, sem querer ser alarmista, mas ela é muito camuflada, até porque a cidade é muito grande, né? Então, sobre os mananciais, se eles são privados, então, esse é um problema. A lei de mananciais é como a lei de APP. Ela é uma restrição ao uso, ela não mexe com o direito de propriedade. A propriedade continua sendo privada, mas você tem uma restrição ao uso. Aí, uma das questões que está se colocando é que o pagamento por serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, como uma forma de você compensar, que eu mostrei ali no Estatuto da Metrópole, e tem um projeto de lei no Brasil para transformar isso em lei, pagamento de serviços ambientais, porque aí essas pessoas deveriam ser pagas, esses proprietários, pela Sabesp, por exemplo. Na conta da água de todo mundo deveria vir uma parcela bem pequenininha que vai pagar esse cara para deixar o terreno dele verde, certo? Seria assim, grosseiramente seria esse o mecanismo financeiro. Isso já mundo inteiro, mas vários países já usam e o Brasil tem um projeto de lei para regularizar isso, e o Estatuto da Metrópole falou. Sobre o padrão das propriedades, muitas delas eram rurais, muitas eram, como é que a gente chama essas propriedades que não têm um dono, assim, muito claro, que foram invadidas, outras foram loteadas irregularmente. Então, não são latifúndios, são, em geral, hoje, ou pequenas propriedades precárias, ou algumas grandes, que são sítios. Tem muita casa de eventos naquela região, assim, sítios que transformaram em fazer evento de final de semana, coisa assim. Basicamente, esse é o perfil lá dos mananciais. É uma zona muito perigosa, uma região muito perigosa de circular. Apesar de ser verde, assim. Eu sou de Jaguaru, né? E também é uma cidade que se desenvolveu em torno de um rio, como Tubarão também, que é uma cidade vizinha. E fazendo um comparativo com São Paulo, que está em crise agora, que está em crise agora que a gente observa isso, é como se fosse um antes e um depois. Nós temos cidades aqui em desenvolvimento que as políticas são muito escassas quanto ao meio ambiente. E eu queria falar de que papel a universidade tem isso, assim, para mim. Porque, por exemplo, eu tenho contato assim com alunos de engenharia ambiental e civil. E é como se fossem os cursos 3 ilhas diferentes, quando eles são 3 profissões que futuramente vão trabalhar junto quanto ao planejamento urbano e a geografia. É que esses dois eu convivo mais, a geografia com certeza. E... Nossa, estou nervosa. Tá. E quanto a isso, por exemplo, eu acho que fica a dúvida, por que as pessoas deixam construir sobre aquilo que também é delas? Porque tem aquela questão do solo, que ele é privado ou público, e talvez isso, quanto conscientizar as pessoas não estejam tão claros. Por exemplo, eu não sei onde passa o rio Criciúma, e em meio a tantos prédios sendo construídos aqui na região, eu não sei qual que está em cima ou não. E talvez todas essas pessoas que venham aqui para a cidade, e também por causa das universidades, que elas funcionam como um atrativo, elas não sabem como funciona aqui. Então, como impedir algo que tecnicamente está sobre um solo privado? E aí talvez surja esse pensamento de imponência. E até o professor Zeca... né? Comentou, por que falar que um prédio está sendo construído sobre o rio se ele não é mais rio?
ele não é mais o rio de antigamente, mas ele é o rio que nós temos atualmente. E se nós não cuidar disso que nós temos agora, vai cada vez piorar mais. Por exemplo, se ir nesse pensamento, eles vão setorizar mais uma parte do rio, lá de 500 metros, que agora ele é um rio natural. Mas, daqui a pouco, ele vai ser mais uma parte que vai ficar num valo assim, de concreto. Ou sei lá como eles fazem isso. Então, eu digo que a conscientização das pessoas da universidade ela poderia estar trabalhando junto disso, com os cursos. E porque é uma parcela muito pequena de todos os cursos que podem estar trabalhando nisso, como geografia, as engenharias e arquitetura, nós temos muito poucas pessoas aqui. E para conscientizar uma sociedade inteira como Criciúma, Jaguaruna, Tubarão, que estão com o rio ali no coração delas. Então, eu prezo assim, pelos projetos intercursos, não apenas interfaces, interdisciplinares, mas de uma forma que se é uma universidade, atrair essa forma de pegar conhecimentos de engenharia, de arquitetura, e, desde já, oferecer soluções para os problemas que nós temos, sabe? Na questão do planejamento, né, entendendo a cidade como um meio de interdisciplinar, né? Então, a arquitetura ela é uma das profissões, né? Cada vez se coloca mais, né, essa questão, né? Então, que tem que ter outros profissionais. Então, vai ter a arquitetura, que vai cuidar de uma parte, né? Geografia de outra, engenharia sanitária, engenharia ambiental, né? Então, é exatamente no sentido dessa tua preocupação, né, a conscientização. E, efetivamente, esses profissionais conversarem mais e melhor, né? Não ficar na questão de cada um na sua gavetinha, né? E sem ter essa contribuição geral, né? Então, por isso que o plano diretor também é um elemento de interdisciplinaridade, né? Então, todos os profissionais eles devem estar pensando a cidade como um futuro, e cada um tratando dessa discussão com o colega, né, com outro profissional, para pensar a cidade como um sistema mesmo, né? E cada um aí vai ter a sua parte, né? Não apenas cada um trazer a brasa para a sua sardinha, né? Bom, eu queria colocar o seguinte, que aqui temos uma professora palestrante da pós-graduação, pesquisadora, e a função da universidade é o traspasso desse conhecimento que é criado nas áreas da pesquisa, da pós-graduação para a graduação. Então, o que estamos vivenciando aqui é essa situação. A migração do conhecimento que ele é elaborado na pós-graduação para chegar no conhecimento dos estudantes da graduação. E aí que está, estamos formando profissionais, mudando matrizes para que esse conhecimento cada vez seja mais importante dentro da formação de vocês, dos futuros profissionais. Com a ideia de atender e cada vez a gente se infiltrar mais, entrar mais nessa competência, na competência que novas disciplinas vão colocando como atribuição profissional. E assumir esse amplo leque de atribuição de competência profissional que inclui também não somente a edificação, sino também a escala do planejamento urbano e do projeto urbano. Obviamente, temos muitas limitações porque dependemos para isso muito de decisões do poder público. E como falou a professora Sandra, sabemos quais são as limitações do poder público municipalizado, as influências que esse poder recebe do capital principalmente imobiliário, dos proprietários da terra, e como esse poder municipal é submisso a esses poderes. Submisso, tanto assim que como não teria existido esse edifício em cima do Rio Criciúma se o balcão de negócios da prefeitura não tivesse aprovado. Vamos falar a verdade, o balcão de negócios da prefeitura não tivesse aprovado, senão não estaria ali. E aí, nesse exemplo, a gente percebe onde que estão as limitações do poder público para gerenciar a ocupação do território. Agora, nós temos que optar. Algum dia, talvez, a gente esteja nesse lugar com a possibilidade de ser parte ou não desse balcão de negócios, e a gente tem que ter uma posição, uma postura. Eu vou me vender
Eu vou ser uma atendente desse balcão de negócios ou não? E aí que estão vocês para estudar essa realidade, compreender essa realidade e se posicionar. Eu só queria insistir de novo nessa ideia do ativismo e da inovação, e da tecnologia, e da arte, como uma saída também, uma saída muito agradável para isso tudo. Por exemplo, em São Paulo tem um pintor de rua, um artista de rua, que faz grafite, que ele pinta os rios, é super bonito, ele pinta fora também, ele faz murais fora, ele desenha os rios no asfalto. Mas um desenho super transado. Vocês já devem ter visto, ele faz uns círculos, assim. O grafite dele você já identifica de longe. Pena que a minha memória não dá conta, né? Ela esgotou aqui na palestra. É um exemplo, né? Assim, de informar, porque na nossa cabeça, eu sou da época da conscientização ambiental, fazer cartilha, né? Uma chatice aquilo, né? Infantiliza todo mundo, os bonequinhos, assim, vamos cuidar da água. Não sei. A gente tem que tratar isso com arte, com tecnologia, com inovação, com ciência, com inteligência. E aí estamos todos convidados, né? Eu acho super interessante assim as possibilidades que tem daí. Esse pessoal aí da Aliança pela Água que eu comentei, a maioria das matérias que passa aqui, por exemplo, aqui agora eu já não tenho certeza, mas, por exemplo, o Jornal Hoje, mas no noticiário lá de São Paulo, o tipo Jornal do Almoço, né, daqui, Jornal das 7, a maioria das reportagens quem fala é a Aliança pela Água, não é porque o Estado não tem o que dizer, ele só se justifica, né, que não falta água, que está sob controle. Ainda o governador viu hoje, ganhou um prêmio. Ele está sendo processado, no Tribunal de Contas, 97% das metas de recursos hídricos não foram cumpridas do planejamento dele. E ele ganhou um prêmio agora. E aí sabe quem que aparece na TV em geral falando? É a Marúcia, essa eu vou lembrar o nome, Marúcia Watley. Se vocês procurarem o nome dela na internet, ela é uma arquiteta que ela lidera a Aliança pela Água. E é isso, assim, ela que está lá mostrando, mas mostrando assim, com inteligência, com inovação. Ela fez uma parceria com as universidades, a gente está participando, inclusive, com ONG, com artista, com empresário. Os de boa vontade precisam se unir, entendeu? Porque os que querem fazer errado, eles também se unem, né? Não é verdade? Senão não teria crime organizado, concordo. Então, sim, e eles não podem pôr anúncio no jornal, né? Não sei como é que eles se acham. Não é verdade? É curioso isso. Impressionante. Então, os de boa vontade, a gente precisa se unir. E não é aquele formato antigo de ONG, não é mais isso também. Pode ser uma iniciativa, inclusive, individual. A pessoa, como eu falei, desse artista, ele vai lá e pinta os rios em cima do asfalto. Aí a prefeitura vai lá e apaga. Mas o cara pinta legal pra caramba, né? Não, ele pinta... Não, pinta mural, né? Passa uma tinta em cima. Mas o cara faz um negócio tão bacana que aí já começou a rolar uma pressão. Pô, não pode pintar, uma verdadeira obra de arte que o cara faz, né? Deixa o cara pintar aí. Então aí tem um rio. Aí tem um rio. E assim vai, né? Em nome da comissão organizadora e realizadora, agradecemos novamente a professora Sandra Irene Monschult